est digne. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, my Lord. Thank you, my Savior. Thank you, my Father. Je le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ah, papa, donc adorer au Jésus, aux Alinzambe, papa. Jésus, il y a quoi adorer, il y a quoi élever au couteau. Il y a mon Jésus, na dictionnaire et Jésus. Papa, moi, ce que tu as voulu créer, nos bons noms. Ce que tu as voulu créer, nos ressources et assicla. Contre le bataille. Oh Seigneur Jésus-Christ, mais donc continue à quoi adorer, continue à quoi élever. Jésus, un étoilement. Le col azali nzambe abovina yango. To tiga mikono sana to beti maboko makasa na nzambe. Nzambe apambola bino mingi. Vraiment, que la paix de Dieu, son esprit domine et règne dans cet lieu. Le col azakati na biso a continué kotambisa biso. Na service où il y a 40 jours et nuits de prière. Na 6e jour, na 6e nuit kutu. Yes. Ah, yes. Topesi louange à kafu kafu. Topesi adoration à kafu kafu. Ekomi epana ye. Ayambi yango, ayambi yango. Ya pesa akaba refaire sika. Apesa akaba nzembo sika, ba inspiration sika. Non limité nzambe, azate le multi système. Yes. Azan Zambi. Yebisa bango azan Zambi. Yebisa bango azan mon. Oh papa na ko ta. Yebisa bango azan le roi de moi. Yes. Yahweh. Na mokili mobimba oyo ya na bikama mobota ko kani na. Yebisa bango. Yebisa bango Nzambe. Lobela bango lobela bango kanga ta. Yebisa bango Nzambe na yosa ko sala ye. Christ papa na silisa. Zamba za ko sala ye. 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 Zamba za ko futa ye. Zamba za ko sala ye. Hosanna, Hosanna, Hosanna Jésus, Hosanna, Hosanna toi Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna na bombe. Asalaka, asalaka. Baba, sadaba, asalaka. Ikamantara, asalaka. Riba, sebebe. Atana misika vie ezali asalaka. Seigneur Jésus. Atana communication. Yaza solution. Raba kantabla satanere. Ikaba raba baba. Yes. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Akumisa manaya netwa manaya sanzolama. Sanzolama. Okumama yawe. Nzamba pesa biso furasana. Oh, dope sonini. Dope sonini. Awena become single yo kaka yo muto pesa ka. Bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo. We, awe. Bolingo nini awe. Ah, toka ni na Kongo na Yesu. Toka ni na Kongo na Yesu. Tobe tele mabo toka ni na Kongo na Yesu.
sans plus tarder, tu continuer à le sambo na biso pe na kati enseignement auto kenango les 40 jours et nuits et déjà tu suis vraiment tant na biso na kati en louange et adoration au moins 30 minutes 35 minutes dans sa présence pour na rekumisa nzambe a facilité moto ko ma musique a lukata ko mata na 4 minutes à braquer mais yo suis 35 minutes 33 minutes à Jésus Christ. Yes. Yes. Nzambe va sakola kumisama. Et sans plus tarder, poto kene mbango mbango. Toza maloba na Nzambe pe to ba pe ko zo mota mo kia ko bondela. Apesa biso ka makasi vraiment. Apesa biso force. To woti na une heure na kati ya présence de l'Éternel. To longo so to kota kati ya adoration pe louange. Apesa biso force. Apesa biso makasi. Zela Nzambe, ya continuer. Ezanga suka. Totanga na mokanda ya tozi mokanda ya Luc le chapitre 19 le verset 1er tina 7, Luc le chapitre 8 le verset 41. Donc 40 donc on dit na 40 na 41 kasi. Tozi suna mokanda ya mokanda Psaume 127. Tangina mokanda Luc le chapitre 19 le verset 1er na 7. Je na moni frère je wala kosuna biso ma translate. Parce que manimero mingi ya côté ya monoko ya portugais bakomi vraiment intéressé na makambo oyo. Souvent na kota na français ba mona bika portugais na lingala. Et na misusu anglais mais mingi aza portugais. Mona akati ya groupe ba question d'ailleurs que c'est vous avez na kati ya groupe mona ke mutana difficulté ya ba lingala na français. Totangi na kombo na Yesu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait: il allait loger chez un homme pécheur. La parole de Dieu de Kena Mokanda Luc 8, le verset 40 na 41 na tangi na kombo na Yoshua Mashiach. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il fit un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Waouh! Maloba Nzambe, tokena mokanda Psaume le chapitre 127. Totangi na kombo na Yoshua Mashiach. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain la parole de Dieu. Tovandi na maboko na milolo pour la lecture de Dieu. Azambe apambola biso, apambola peuple naye dans sa présence. Vraiment, que Dieu bénisse son peuple.
Que Deus abençoe o seu povo. Que Dieu bénisse le peuple. Que Deus abençoe o seu povo. Eu cumprimento-vos. Merci pour la présence. Obrigado pela vossa presença dentro deste grupo do WhatsApp, mesmo fora do grupo, neste trabalho de partilhar os áudios que vão até a América, a Europa e aqui mesmo em África. Estamos à espera da graça de Deus que chegará até a Ásia e a Oceania. Pouco a pouco iremos chegar com Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Parce que tu es choisi de Dieu. Porque tu és um escolhido de Deus. A pessoa que o Senhor escolheu. E o Senhor te conhece por seu nome, na posição em que tu estás. Porque esta oração é a oração do povo. Segundo a profecia que o Senhor entregou dentro deste tema. La miséricorde de Dieu sur son peuple. Que é a misericórdia de Deus sobre o seu povo. A misericórdia de Deus sobre o seu povo. Esta é a mensagem que foi dada para começar esta oração. E a mensagem tem muitos diretivos e muitas entradas. Tem muitas partes, por isso é que estamos a arrancar devagar. Como aujourd'hui, como hoje, vamos arrancar no subtema que é un peuple qui supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Um povo que suplica a Jesus para entrar na sua casa. Um povo que suplica, que pede, que chora a Jesus para entrar dentro do seu esconderijo ou na sua casa. Podemos aclamar pela glória de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos a continuar. Estamos a continuar. Evita distração. Dentro desta palavra, enquanto tu vais ouvir, todas as coisas que te tocarem espiritualmente, entra em oração. Estás a seguir, estás a interceder. Eu sei que sabes esse sistema. Estás a ouvir e ao mesmo tempo estás a orar. Eu sei que conheces esse estilo. Vamos subir. Hoje é a sexta noite. É um dia profético. É uma noite profética. E Jesus estava no monte. E aquilo vimos uma outra dimensão. Amém. Amém. Pela graça de Deus, um outro dia, irás ver que hoje estarei a pregar em línguas e o irmão estará a interpretar. Naquele dia será eu a orar na língua dos anjos e ele a interpretar. Porque já vem. Mas tem um dia que chegará, vocês não vão entender. Deus é capaz. Diz a eles, Deus é capaz. Diz ao teu vizinho, Deus é capaz. Diz ao teu irmão, Deus é capaz. Diz aos teus filhos, Deus é capaz. Diz ao taximan que Deus é capaz. Diz ao médico que Deus é capaz. Diz ao chefe da prisão que Deus é capaz. Diz ao advogado desse mundo que Deus é capaz. Diga ao administrador que Deus é capaz. Diga aos polícias que Deus é capaz. Diga aos mágicos, aos marabus que Deus é capaz. Diga a eles que nosso Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Amém. Estamos a continuar. Estamos a continuar. O que a comida de hoje eu não vou porque o que eu escrevi é um povo que mora do Senhor, mas ele deu-me um outro tema. Deu-me um outro tema e outros versículos. Por isso é que eu lhe digo que ele é o Deus dos profetas. Ele dá coisas novas a todo dia. Ele dá novidades a todo dia. Nós não limitamos ele. Nós lhe deixamos ele nos dirigir.
des prophètes, porque o espírito dos profetas, o espírito dos profetas, se tu quiseres dirigir esse espírito dentro de alguém, não vais conseguir nunca na carne, porque aquilo é a boca do Senhor, é o olho do Senhor. Ele fala quando quer, ele trabalha quando quer. A pessoa não tem a possibilidade de poder dirigir o espírito que está dentro de alguém, porque é o espírito dos profetas. C'est pour ça l'esprit des prophètes est subi car le prophète. Por isso é que o espírito dos profetas só se submete aos profetas. Aquele que o carrega é aquele que o consegue. Mesmo em tempo de sofrimento, mesmo em tempo de alegria, ele mesmo sabe assumir as suas responsabilidades. Tu podes até se mas se o Senhor lhe mandar no fogo, ele vai ele vai chegar no fogo, vai acender o fogo acendeu de verdade, ardeu, ele dentro do fogo não está queimado, porque o profeta é diferente de todas as pessoas, porque o espírito que está dentro dele é mais do que todos os espíritos debaixo desse sol. Eu me alegro com essa força, eu gosto desse poder. Un peuple qui supplie, povo que suplica Jésus d'entrer dans sa Jesus maison. para entrar em sua casa. É um subtema profeticamente poderoso. Totangi 3 versets, 3 livres, non, 2 livres. Lemos 2 livros. Livre Luc e livre Psaume. Livro de Lucas e o livro de Salmos. Tous les passages e vimos em todas as passagens. Nos repetiram sobre a casa. Somente falaram da casa. E a casa que eu estou a ressaltar é você, o povo que está aqui. É você que está aqui. É a casa que eu estou a falar. Porque se nós irmos mais longe, entrarmos na linguagem profética, vamos entender que o nosso corpo, ou nós as pessoas, somos o templo do Espírito Santo. Por isso é que o povo que suplica está a orar a Jesus para entrar dentro da sua casa. É como aquele povo que está a chamar a proteção, está a chamar a mão de Deus, está a chamar a ajuda de Deus nas suas vidas. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Deus é prazeroso. Deus é mesmo saboroso. Em inglês, God is good. Estamos a subir. Estamos a subir. Onde você está, começa a sentir esta atmosfera. É o Espírito do Senhor. Quando está no lugar, Ele abre. Porque aí eu declaro que todo o sofrimento que te tocou, você que é povo, toda a prisão do Espírito, toda a condenação das trevas, todo sofrimento temporário, todo sofrimento do corpo, da tempestade do mundo desse tempo, mesmo se o corona entrar na tua casa, mesmo se a morte vir visitar, eu te digo hoje, aonde é o Espírito do Senhor, tem a cura, aonde é o Espírito de Deus, tem a ressurreição, aonde é o Espírito de Deus, tem a deliverância, aonde é o Espírito de Deus, tem a proteção, aonde é o Espírito de Deus, tem a mão de Deus, ao poder de Deus. Você está liberto em nome de Jesus. Merci. Obrigado. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não sei para onde começar. Aleluia. Nem sei por onde começar. Yes. Amen. Porque Ele está me levar numa outra dimensão. Ele está me fazer chegar em outras dimensões. Eu estou a sentir vontade até de pular. Eu estou dentro da uma atmosfera totalmente diferente. Diferente de tudo. Diferente de tudo. Você que tem problema nesse momento, aquilo que está te complicando, coloca a tua mão no coração. Coloca a tua mão no coração. Eu estou a te dizer. 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 Enquanto esse Deus está capaz,
você vai começar a proclamar a mão de Deus na tua vida. Acredite nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Un peuple qui supplie. Um povo que suplica. Supplication est anime. A suplicação é o quê? Supplication est anime. A suplicação é o quê? Autrement dit, ça peut plaider. Nós estamos a ver, Deus está a pedir. Autrement dit, c'est donc supplier quelqu'un. Suplicar alguém. Se humilier. Se humilhar. Como que dit ça? Se humilhar. Se rebaixar. Chorar. Pedir. Mostrar a Deus. Clamar a alguém. Pardon, por favor. Salako. Trabalha só. Opera só tua atitude. Avec insistance. Com insistência. Donc, comment la question qui était? Se você está se for ele, não há possibilidade nenhuma de algo acontecer. Se não for ele, não há vida. Se não for ele, não há abertura. Yes. Estamos a subir. Estamos a subir. Estamos a subir. Eu estou a ver pessoas. Eu não estou a ver alguém. Eu estou a ver pessoas. Que o Senhor está a mandar a sua misericórdia. Hoje é o dia da tua família. Hoje é o dia da tua família. Hoje é o dia da tua família. Hoje é o dia que o Senhor está a entrar. Yes, il est là. Ele está ali. Eu vou começar novamente do Eu vou falar um pouco do livro de Salmos. Deus nos está a dizer o seguinte. Ele nos diz que esta casa que ele não construiu, a casa que ele não fez a fundação, a casa que ele não começou, se alguém tiver a construir esta casa, está construída em vão. Amém. Estamos a nos compreender. Eu vou entrar agora na profecia. O que quer dizer? Aquele que está construído sem assistência de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a mão de Deus. Esta pessoa quer dizer que é alguém que está se confiando naquilo que é do mundo, onde estamos a ver que lhe prenderam, tem proteção, tem uma razão feitiço, tem ódio. Ele talvez acredita em do costume, coisas da tradição, coisas tipo de idolatria. Esta pessoa, a sua casa, se a ventania vai fazer cair a sua casa, porque a casa desta pessoa está construída por cima da areia, não tem fundação. Colocaram simplesmente pedras sobre a areia, não tem fundação. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos a entender a escritura. Vamos entender as escrituras. Você que a ventania toca na tua casa, naquele tempo, estava a dizer o seguinte, que a proteção de Deus ainda não tinha chegado dentro da tua casa. A tua casa estava sob controle das tempestades do mal. Estava sob controle, estava sob o controle par les géants de ta famille. Pelos gigantes da tua família. C'est pour cela, quando a tua casa foi construída pela mão de Deus, pela mão de Deus, a tua casa automaticamente ficou agora segura, sustentada pelo poder de Deus. Estamos a entender agora a casa. Ele disse a casa, que aquela casa, naquela casa, se você contar contigo mesmo, estás a vigiar a tua casa, tens a confiança em ti mesmo, como aquela frase está nos dizendo. Se aquela casa Deus não vigia por ela, se o Senhor não colocar os seus olhos naquela casa, se ele não entrar nos lugares
daquela casa. Até os garde de corps. Mesmo que você colocar até os FBI. mesmo que você até os armée américaine. mesmo que você até os armée soloka. mesmo que até o bengi ba marabu. até o bengi ba kananzoto. até os ali bikirakila. até o teba mbikudi. Yorane bisayo. Dako na yo zali porte d'entrée à diable. Porta de entrada do diabo Satanás. Parce que soki ndako wana ya vete. Porque se aquela casa o inimigo vai akosimba tu mama walingi. Mais ndako oyo ya Yesu Kristo. Mais ndako oyo liso na Nzambe eza likolo ya ndako wana. Tongo midi pokwa ezala na minuit. Ndako wana mokolo moko te Nzambe akopermettre basimba ata liso ya mwana na yo, ata linzaka ya mwana na yo, ata suki na yo. Nzambe akopermettre te bakoya bango nyonso nzela moko, bakoya bango nyonso nzela moko, bakosanga na elongo 1000 koto oyo 1000 koto oyo. Mais lolenge Nzambe abatelaka ndako na yo, bango nyonso bakopanzanaka nzela sambo, bakopanzanaka nzela 7 fois. Donc moto na moto okima na nzela na ye, bayaki nzela moko, mais mokolo wana moto na moto akoluka bisika okima. Vão se separar por cada caminho, cada pessoa vai procurar o seu lugar para fugir. Yes. Yes. Amen. Nasepelaka na mokanda somo o makasi. Eu me alegro e gosto do livro de Salmo. Vile wana ezayo. Esta vila é você. Aquela casa é sua. E a tua família. Você precisa da proteção. Precisas da proteção de Deus. E vamos avançar. Avançamos para o livro de chapitre 8. Lucas capítulo 8. No verset 40. No versículo 40. Prière à un homme riche. Ou a oração de homem Continuité rico. Dans le a continuidade é hoje. Prière à un homme riche. A oração de homem rico. Jairus. Estamos a falar sobre Jairo. Estamos a falar sobre Jairo. A Bíblia nos mostra que un homme riche. Aquele homem era um homem rico. Un homme riche. Era um homem rico. Era chefe. Bien. Uma vida boa. Via moto oyo. A vida daquele homem está refletindo a vida daqueles. Ou seja, daqueles que é próspero. Ele versa na Amérique, outro está na América, está na Europa, está a ver as mesmas coisas, mas está a ver, está a progresser na faire na ye. Mais na kati ya ndako na ye, dentro da sua malade ezali. a doença, Na kati ya ndako na ye, tufa ezali. Malgré aza na mbongo, malgré oza na batitre, malgré oza na bapete, malgré ozwaka salaire ya bien, malgré oliaka bien, mais na ndako na yo kimi ezalaka paz. Yango losambo ya un homme riche. E é esta a oração do homem. Yo oloba te ke biso nde pauvre nde babondelaka mingi. Você não pode dizer que os pobres dizem que muito, não. Il y a des hommes riches na mbongo. Há homens ricos que têm muito dinheiro, mas não tem paz. Abungisa esengo na ndako na ye. Abungisa joie na ndako na ye. Mais naza koasire yo na 6e nuit oyo. Nzambe oyo asongisaka biloko oyo moto abungisi. Asongisaka yango une fois te, mais asongisaka yango double. Asongisaka yango double. Asongisaka yango double. Nalobi yango 3 fois. Qui veut dire 6 fois. Yoka na yebisa yo na mokolo lelo na nuya lelo Nzambe azosongisa toutes les choses que tu as perdues au nom de Jésus. Você perdeu em nome de Jesus. Nimia calabras. Vous comprenez mon lelo. Entenda o dia de Deus. Não é como qualquer dia. Cada dia tem tem os seus acontecimentos. Hoje tudo vai passar à noite. Tudo vai ser nesta noite. Você só vai dar a oração da ou só vai seguir o áudio acabou. Hoje o inimigo vai estar surpreso. As coisas vão mudar.
Bible explique bisoboye. A Bíblia nos mostra Moto wana ete que aquela pessoa, tomonie nós estamos a vê-lo, babengie que é chamado na kombo ya do nome de Jairus. Jairo. Balobi ete azalaki un chef E a Bíblia diz que ele na era kati na chefe synagogue. da sinagoga. Moto wana Essa ntango pessoa, amonaki ya Yesu quando viu Senhor, ayebaka ya Yesu te. ele não conhecia. Mais ntango amoni liboso ya Mas problème quando na ye, viu diante do seu liboso ya problema, makambo ya vi na ye, diante dos problemas likolo ya que estava peple na fazendo ye, diante do likolo ya seu ndako povo, na ye, diante da likolo ya sua bana casa, na ye, diante dos seus filhos. azwaki bozwi na Ele ye, pegou azwaki a sua richesse riqueza, na a ye, sua riqueza. azwaki bapete na Ele ye, pegou as suas azwaki patentes, niveau ya etude pegou na o ye, nível do azwaki patente, bokasi na ye, pegou a sua atiaki força, yango mopanzi, colocou de lado, amibwaki na se, se amibwaki na se se, prostrou diante akiti dele, mabolongo amibwaki na humilhou-se se. com os joelhos no Dieu chão lobi ete e diz il a se Bíblia jeta à que ses ele se pieds. colocou diante dos pés de Amibwaka Jesus, Yesu. ele deitou-se aos Ye pés moto de aza na Jesus. mbongo, Ele que aza na tem richesse, ele que é rico, andimi amibwaka na se, ele aceitou yokana deitar-se yebisa aos yo, pés de Jesus. yokana lobela yo, Deixa-me te dizer ta uma richesse coisa, est a là, tua riqueza, mosala na yo o teu wana, trabalho, mosala na yo o wana, teu trabalho, pete na yo wana, as tuas titre na yo wana, os teus eza na títulos mesure te, não tem eza na nenhuma makoki medida, te, não tem ya nenhuma koassurer força, la protection nenhuma de possibilidade ta vie de premièrement, assegurar a tua de ta posse, famille de assegurar a premièrement, tua vida, de da tes tua enfants família, premièrement. dos teus Mais na filhos. butwa lelo Mas nesta naza noite, kopresente eu yo vou te apresentar botomona kombo na Yesu alguém Kristo que o seu nome é obibwake Jesus. pa na ye Você obibwake deita pa seus na pés, ye deita obibwake seus pa na pés, ye deita até os teus pés, olha, abraça, Hey, hey, deita até os pés. yes, yes. Tozomata, Estamos a subir. tozomata, Vamos a subir. tozomata. Vamos a subir. Zala connecté na Yesu Kristo. Fica conectado em Jesus. Zala connecté na Yesu Kristo. Fica conectado em Sois Jesus. connecté avec lui ce Fica soir. conectado em Sois Jesus. connecté avec lui ce Fica soir. conectado. Azo localiser bisiko za kuna. Ele está te localizando. Azo localiser yo. Está te localizando. Azo simba yo. Yo ne azo lobela. Ei, você. Azo simba yo. És tu com quem Azo kota kati na yo. Ele está te tocando. Yes, yes, il est là. É você. Yes, azo kota wana. Azo sala. Senta Yes, aí, yes, senta aí. merci. Sinta o poder de Deus. Aí Merci, onde você Jésus. tá. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado. Yes, yes. Obrigado. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Yes. Obrigado. balobi ete A Bíblia ntango diz amibwaki que quando ele se na jogou makolo ya Yesu nos pés de Jesus, mbala moko asali nini e o que ele aconteceu? ele supplia Ele suplicou d'entrer dans sa maison. para que Jesus entrasse em sua casa. Cet homme riche là, Esse homem rico, cet homme là, esse homem est rico, donc chef, enquanto mais chefe, devant Christ, mas diante de avant qu'il Cristo, ne soit chef de chef. ele estava diante do chefe do Des chefe. problèmes là, Os teus problemas, ezosenga na yo, Estão makambo pedindo libota na yo, os problemas da sua ezosenga família, na yo, estão pedindo la soumission, que as makambo ya peuple oyo, os problemas makambo ya desse mboka povo, os oyo, problemas dessa na ville terra, ozali, no celular, eza na seja Namibie, na eza na Namíbia, Congo, seja no eza na Congo, Canada, seja no Canadá, eza na bisiko seja soyoka, onde você na estiver France, na ouvindo, Madagascar, França, tika na yebisa na Madagascar, Angola, deixa-me te ouvir em makambo ya Angola, peuple na deixa-me yo, te dizer ya que o libota problema na do yo, povo ezosenga da na tua yo casa, omibwaka na pede que se. você se submeta Osala nos joelhos do sumir. Senhor, nos pés do Senhor se submeta. C'est la soumission. Essa é a submissão. Supplier, c'est la soumission. Suplica sobre a sua submissão. Se humilhar. Kita liboso na Se Yesu. humilha diante de Jesus. Ainsi que déclara que E a Bíblia nos declara nyonso que tudo ekofukamelaka se kombo na vai se Yesu. ajoelhar diante do nome de Jesus. Cet homme riche asalaki yango. E esse homem fez a mesma coisa. Asalaki yango. Esse homem fez a mesma Lelo foyeba koaplike makambo lokola ya coisa. Jairis. Hoje você tem que aplicar as coisas. Lelo tokoki na système ya Jairis. Estamos aí no sistema. Okoki na système ya Jairis. Estamos andando no sistema. Parce que cet homme ici Porque este homem avait compris, compreendeu. avait appris E mpona aprendeu. aganye cœur ya Para Yesu, ganhar o aganye coração de motema na Cristo, ganhar Nzambe, o coração de esengaki Cristo, na ye premièrement era necessário que amibuka ele se ase prostrasse, brise se quebrantasse, amitala te lolenge não azaleli olhasse para me aquele ayeba que ele é, kotosa nanu mas que obedecesse directive primeiramente o voa ya destino, Nzambe a par rapport a de baproblème Deus na ye. para com os seus problemas. Jesus. Hein? La Bible dit, A Bíblia nos the diz, Bible said, a Bíblia diz, alobi boye, ele diz o seguinte, elle supplia d'entrer ele dans sa maison. suplicou para que o Senhor entrasse em sua casa. Pourquoi pas ye moko alingaka amonaka mbala moko sur place? Por que ele não queria que ele Pourquoi dissesse ye as coisas? Jairis Por que Jairo
asengaki te na Yesu não pediu a Jesus asaleleka mbala moko wana que fizesse me trabalhar asengi na ye mas pediu a Jesus akota na que ndako entrasse na em ye. sua casa. Bien aimé, Bem amado, soki nanu ya Yesu se Jesus akoti ainda makambo ya ndako na yo não te, entrou nos problemas da tua akoti casa, makambo ya vi na yo não entrou te, nos problemas da tua akoti vida, makambo ya sante não na yo entrou nos te, problemas da tua akoti saúde, makambo ya pepe na não bino entrou nos te, problemas do teu akoti povo, makambo ya libota na não yo entrou nos te. problemas da tua Bien aimé, família. tout ce que tu feras Bem là amado, tudo que tu ekozala fizeres en vain, será em vão, ekozala pamba, será mais em vão. esengi na yo Mas é necessário que oyebisa você Nzambe peça ao Senhor pour ma famille, que pra pour minha na família, peuple oyo, por este pour na povo, bana na ngai, os meus pour na filhos, vie na ngai, pela minha vida. nana poso kota Eu nde preciso que makambo o Senhor entre nesse asala problema. te me akota Que o nanu. Senhor não opere, mas que entre primeiramente. Tu me comprends? Você me entende? Ozo comprendre Estás a ngai? me entender? You understand me? Estás a me entender? Yo wana yebisa yo Deixa-me te dizer. osenga nete asala na liboso Não peça assim Akota trabalhe nanu. primeiramente, mas que entre. tala wana eza style ya malamu, Este é o bom estilo. eza stratégie ya malamu. Esta é a boa estratégia. luka nanu ya Primeiramente, Yesu procure akota na que o ndako Senhor na yo Jesus entre em po sua soki akoti casa. ozwi Porque garanti, se ele entrar em sua casa, mais você soki tem olingi garantia. asala Mas kaka que se você quiser que que ele opere akoti somente, te. sem ele entrar, e camanta. My God. L'ange des gens disent O anjo do João 10, akoki mpe koya ele pode vir kobebisa para destruir eloko wana, aquilo. mais soki akoti Mas se Jesus entrar, l'ange wana koya te aquele parce que anjo ya não dá. Yesu aza na kati ya Porque ndako na Jesus yo. está dentro da casa. Lorsque ntango avandi kati na yo Quando ele está dentro de ti, oza assuré, você tem a segurança. oza na protection Você tem proteção. wana okomona ke la main de Dieu Você verá que a mão de ekozala likolo na Deus yo. estará sobre ti. Amen. Nzambe apambola bino, Deus abençoe. que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Tozo continuer, Estamos a continuar. yo lemba te na kosaka Não maloba te canses num dia de koba kaka na kointercede ka ndenge ointercede bono. Continua intercedendo. Ozomona que Estás a interceder. livre ya Somme Verás que o livro de Salmos ozomona ke ezobalana está a se casar. ezosangana. Está a casar-se. Somme 127 Salmos 127. na Luc 18 E et Lucas 18, 40 et 40 a 41 41. tomoni ke les écritures wana ezobalana Vemos que as escrituras parce estão a que casar. ndako ya chef wana Porque a casa daquele ezalaki chefe bati epa nzambe te. não foi construída por Deus. ndako ya chef A wana casa daquele chefe ezalaki sous contrôle ya não nzambe estava te. sob controle de yango Deus. amonaki Por ete isso é que ele viu, ata armée na ye, mesmo que a sua ata armada, bagarde na ye, mesmo com sua ata espada, richesse na ye mesmo com a sua ezosifo ye te. não é mpo na suficiente. nation na yo, Para mpo na a tua nação, peuple oyo ya para bino, o teu povo, mpo na ndako na para a bino, tua casa, mpo na famille na yo, Para a tua família. eza mayele na yo te, Não é a tua inteligência. eza kolata na yo Não é o te, teu bem eza vestir. kitoko na yo Não é a te, tua aparência. eza bozwi na yo te, Não é a tua nde riqueza ekoasire via que vai malamu ya libota assegurar wana. o teu Mais eza vida ete naquela casa. ntango yo ndimi Mas é kolibwaka quando você aceita se Confier. prostrar, Yesu, suplicar, Jesus entra. kotaka Jesus entra. soki akoti Se ele entrar, c'est la transformation. haverá transformação. Akota, Ele entra. akota, Deixe ele entrar. akota, Deixe ele entrar. akota. Deixe ele Você vai entrar. dizer akota. A minha vontade é que Akota. ele entre. Que ele entre. Akota. Que ele entre. Akota. Que ele entre. Akota. Que ele entre. Akota. Que ele entre. nossa kwa likolo na yo, Eu tô a profetizar nossa kwa sobre likolo você, na tô yo, sobre tika na yebisa yo Deixa-me te dizer, na butu ya lelo na noite de ya hoje, Yesu o azokota Senhor está em makambo ya entrar peple na em yo, todos os makambo ya problemas, libota na yo, todo o teu makambo ya povo, ndako na da yo, tua au família, nom de da tua casa, em nome de Jesus. nous continuons, Nós estamos a continuar. nous continuons. Estamos a continuar. namoni tina tia okontinue na se Eu não estou a ver a vontade, mas é ozwaka necessário. déjà suite Você já recebeu na o son princípio, mission na débit mas eu estou a te fazer mpona vontade bakino no lobi nzambe princípio. arevelaki nga mingi Porque ontem o Senhor me mostrou surtout muito, mpona moto oyo principalmente por Oyo esta ezali pessoa, yo. que é você. oyo ezali yo Que é você. nayebi ke oza beni Eu makasi sei que você é abençoado no dia de Você é Deus. bem makasi Você é abençoado no dia nzambe de Deus. azopere biloko O minene Senhor está operando muitas coisas. okontempla moti Você não está a contemplar. toleki Vamos passar. toleki Estamos a passar. tocontinue Estamos a continuar. topusa yesu liboso Avançamos. topusa ya liboso Avançamos. like 19 Lucas 19. like 19 Lucas 19. babi ete A Bíblia diz: tozomona mbinga mobali estamos a ver um grande homem, mobikisi ya peuple na ye o Salvador do le seu seul povo, sauveur o Senhor le Salvador, seul Dieu o único na Deus, nzoto ya kibomoto no corpo de homem.
Por isso que a Bíblia diz: para o Senhor descer e andar nesta terra, ele é necessário que ele andasse num corpo como nós. Ele tinha que andar num corpo como nós. Por isso que nesse corpo, como Deus, naquele corpo físico, ele veio com uma identidade eterna. Porque quando você lhe chama Deus, você lhe conhece na palavra. Você sabe que ele é Espírito, mas você não está lhe vendo. Quando você lhe chama Espírito, ele vai sair. Chama Espírito, se você vai ver se ele vai sair. Clama ainda ao Espírito, você vai responder. Por isso é que era necessário que você chamasse o Senhor pelo seu nome. No momento de problema, era necessário que a sua existência como era lá em cima, também que fosse aqui embaixo. Por isso é que nesse momento Deus aceitou vir nesse corpo. Ele mesmo fez o seu corpo, aceitou vir andar com este corpo. Porque nessa terra era necessário que ele descesse como Deus no meio dos homens. E esta é a confirmação do livro de Emmanuel, Dieu avec nous. Deus conosco. Il y a une sous-confirmation. Por isso é que é a confirmação do livro de Isaías 9. Donc Nzambe moko na kati na Há um Deus no meio dos homens. Un père na kati ya bato. Um pai no meio Donc dos homens. likolo Nzambe. Em cima ele é Deus. Aquele é Deus. Yango ntango sokona histoire oyo. Por isso Na pessoa o comprendre. eu dou para você Alingina entender. bimisa pensée moko bisika Eu oyo. você retirar um pensamento Soki moto oyo amona kilo kwa mopakano jase. se nós vermos Jafé Moto ya yibaka peuple. ou alguém que rouba Moto ya kosaka peuple. pensar que mente Mais amoni avait un homme. mas ele viu que havia um homem Azotambola na Jericho. estava em Jericó. Azotraverser la ville. Ele passa Amoni ete moto wana. ele viu que esse Ntango homem azotambola. enquanto Dieu versus azalaki mokonzi. ele estava meio azalaki na titre ya malamu, azalaki na vie ya malamu, malgré koyiba na ye, malgré escroquerie na ye, mais ande kolia bien, azalaki na vie ya bien. Lobi mosala oyo moto atravaille na kati ya immigration, ntango aza chef aza en tête, lobi ndenge bazali baliaka bazwa mbongo toke malema etomata malema eza onction, vous comprenez, eza onction de ça, eza onction. Yes. Moto wana il a cherché à voir qui était Jésus. Saber quem é Jesus. Il a cherché Ele procurou de voir qui était ver Jésus. quem é Jesus. Koyeba na nazali Yesu. Conhecer quem é este Jesus. Pourquoi? Por quê? Yesu na nzoto oyo Porque Jesus nesse tozomona identité ya estamos a Nzambe. ver como a identidade Parce que banzambe bazebele. porque há muitos deuses. Mais ntango ayi na nzoto oyo Mas quando ele vem apesi biso identité na ele ye. nos dá a sua Apesi identidade. biso Ele nos lolenge dá oyo azaleli. a forma como Yes. ele é. Yango ete Por isso esengaki aqui na biso bato foi koyeba necessário ke que os il y a un seul homens Père, soubessem que há il y a somente un um seul Pai, Fils, soubessem il que y a há un somente seul um nom, Filho, il y a un seul Dieu, somente et um ce nome. Dieu c'est Esse Jésus-Christ. nome é Jesus Yango ete Cristo. Jase, Por isso é que Jacé, ntango amonaki moto quando wana viu aquele alobi homem, ete moto ele wana disse, azomona essa pessoa aza moto ya planète oyo não te, é uma pessoa aza moto ya mokili oyo ele te, não pertence aza a moto ya esse bisika mundo. oyo Ele te, pertence- não aza pertence moto ya a esse mboka mundo. oyo te. Ele não pertence Yango a essa asalaki terra. nini Por isso é o que ele kimokuse fez. na ye Não sei como ele eza era koloba vacilo. ete Ele queria dizer makambo ya vi na ye e as coisas da vida, balimitation na as ye suas na limitações, bisika oyo akokoma aonde ele não te poderia azalaki na chegar. posa nzambe Ele asalini precisava que akomisa o ye. Senhor o fizesse chegar. Yes. Amen. Amen. Babi à cause de la foule E por causa da multidão, azalaki na makoki ta komona ele Yesu não poderia ver Deus. nayebi ke makambo oleka yango Eu sei que as makambo coisas que estão ekoma na passando, ndako na yo as coisas que estão passando makambo na tua ekoma vida, na pepe as wana coisas que estão passando no teu povo, ekoma na libota na que yo estão passando na tua na família, bana na yo nas tuas mais ntango otali filhas. foule Mas quando você vê a multidão, obosani você esquece. ozoparvenir Você te esquece. ya kotelema na Não maombi consegue ya você kotelema na priere andar na ya oração, kokai ntango nyonso levantar pra omoni entrar ke na makambo wana hora. ekomi Você koleka sabe que essas coisas otali estão de marcha. batu otali Você olha nsima as pessoas, obi olha te atrás, asuki diga não, aqui acabou. Yes.
My God. Obinga na suki. Ah, Qu'est-ce que cet homme l'a fait? O que esse homem Dans la monnaie foule à battu. Quando ele viu a Avec foule oye pour empêcher na essa multidão não vai me foule oye za nini? Essa me Limota no Telemi. Balia famille Telemi. Balia quartier Telemi. Ba combat quartier Telemi. Ba condamnation no Cristo Telemi. Mais j'assale aussi. Je m'arrêterai pas là. Je m'arrêterai pas là. Qu'est-ce que cet homme l'a fait? Qu'est-ce que cet homme l'a fait? A quel matana sigamo? A matina sigamo. A matina sigamo. A matina sigamo. Ona nini? Amona ya Yesu. Tina Isayo. Ifolinga ete. Namona yo. Omona ye. Osimba ye. Amona yo. Ayoka yo. Laisse-moi te dire. Deixa-me te dizer. Quando você procura Deus, quando você se sacrifica na obra do Senhor, quando você trabalha, pensa que você que está de pé, mas ele é que está de pé. Porque quando Zaqueu subiu, na intenção de Deus veio, mas Deus não lhe viu, mas Deus não lhe viu antes dele subir. Amém. 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 Qu'est-ce qu'il est là? Il est là. E a Bíblia diz que quando Zaqueu subiu, qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Atika ina position. Ele ficou na Na posição. ye na bisika mataki. E no lugar em que Pona ele nini? subiu, Ya Yesu atala ye. para que o Senhor Amona ye. La Bible précise. A Bíblia nos precisa. Lorsque Jésus fut arrivé Ele nos mostra que quando à Jesus cet endroit, naquele lugar, il leva les yeux ele levou os olhos. et lui dit, Ele disse: Zaqueu, hâte-toi de descendre. Desce da árvore. Laisse-moi te dire, E deixa-me te dizer, na poste Ozali, nesse posto em que na tu estás, position Ozali, na posição em que tu au estás, bougete, não se mexe. au bougete, au Não bougete, se mexe. soki nanu nzambe nalobi te Quando o Senhor nos hâte-toi, falar, desce. kita, Desce.